E aí? Nesse vídeo eu vou mostrar o processo acelerado que eu fiz em live dessa ilustração, né, que eu quis fazer um estudo ali de design de personagem. Então o que vocês estão vendo é a live da Twitch que eu fiz, que eu vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram conferir minhas futuras lives na Twitch. E essa ilustração não é só um estudo de personagem que eu fiz, né? Obviamente que eu queria fazer uma personagem, uma espécie de deusa africana atual, que fosse forte, imponente, né? Mas teve uma fonte de inspiração aí. Na verdade, tem uma história por trás disso tudo. É que eu tenho vários irmãos, né? Na verdade, eu sou uma família que eu venho de... Eu tenho mais três irmãos e uma irmã, né? Então minha família é meio grande. E um dos meus irmãos, ele é negro. E ele vem passando por uns momentos difíceis nos últimos anos, sofrendo bullying, preconceito, até mesmo por parte do meu pai, né? E isso é muito complicado, né? É muito difícil de lidar. E uma pessoa que ajudou muito nisso, que falou bastante sobre isso outro dia, foi a Jane. A Jane, ela é a mãe do meu melhor amigo, Murilo. E eu considero ela uma segunda mãe pra mim. Ela é um exemplo muito grande de pessoa, tanto pela força que ela tem, né? E por toda a dedicação que ela coloca, né? Ela é cozinheira, né? Ela é uma cozinheira de mão cheia. É muito gostosa as comidas que ela faz. E ela conversou comigo e com meu irmão, né? E ela já passou por muitos momentos difíceis, assim, relacionado a preconceito, né? Ela até contou uma história na escola onde ela trabalha, onde a professora, no Dia da Consciência Negra, trouxe um palha de aço para colocar na cabeça das bonecas, para simular o cabelo de uma mulher negra, né? E ela foi lá, falou que isso não era certo e tudo mais. E no final das contas, eles tiraram essa atividade, tiraram todas as bonecas de todas as salas, porque é realmente uma coisa imperdoável, né? Uma coisa surreal até, se você pensar, né? E você estimular esse tipo de cultura na cabeça das crianças que são tão jovens, né? Elas vão crescer achando que isso é uma coisa natural, que elas podem associar o cabelo de uma mulher negra a uma esponja, né? Ou uma lâmina de aço, no caso que foi, né? E não é bem assim, né, cara? Não é assim que funciona. E ela conversou bastante comigo, com meu irmão, né? E agora o meu irmão, ele tá um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Não era pra ser difícil, não era pra ser uma coisa natural, né? Não era pra esse tipo de coisa ainda acontecer, na minha opinião, no momento que a gente tá, né, no século XXI. Eu acho que não era pra ter esse tipo de preconceito, mas infelizmente é uma coisa muito atual, que ainda acontece todos os dias, né? Os meus melhores amigos, eles são negros, né? E eles têm muitas histórias de preconceito ali, né? E o que é muito triste, né? Eu não sou uma pessoa negra, então eu vejo que eu tenho... eu passei por alguns momentos ali em que eu acho que eu fui beneficiado pela minha cor, né? Eu também não sou totalmente branco, né? Eu sou moreno, né? Mas eu vejo que se eu fosse negro em alguns momentos da minha vida, eu provavelmente teria passado por alguns perrengues, o que eu acho
inadmissível, né? E tem até algumas séries que são muito boas, que foi recomendação do meu amigo Murilo, que eu assisti e dá uma perspectiva muito boa das pessoas negras, caso você não for negro. Mas se você for negro, também é uma série muito boa de assistir, né? Que é Cara, Gente Branca, ela tá disponível na Netflix, se eu não me engano. E ela passa uma perspectiva muito legal, assim, em relação a preconceitos que as pessoas têm, as pessoas negras, né? E tudo que elas passam, né? E isso me ajudou também a ter uma perspectiva um pouco diferente, né? Algumas coisas que fica na nossa cultura mesmo, né? Algumas palavras até, por exemplo, criado mudo, que para você, se você não conhece a história por trás do criado mudo, é só um móvel comum, mas criado mudo, na verdade, originou-se dos criados negros que ficavam do lado ali dos seus donos, né? E ele ficava segurando, por exemplo, um copo d'água, alguma coisa assim, e porventura, se ele derrubasse esse copo d'água durante a noite, por exemplo, ele era morto no outro dia, né? Então, não são só essa palavra, mas existem várias palavras se você pesquisar aí, né? Como mulata, feito nas coxas, enfim, tem muitas expressões assim racistas que tá na nossa cultura, né? Isso é muito, eu acho bizarro, porque às vezes você é racista ou até mesmo preconceituoso sem ao menos saber, sabe? Então, quando eu fui buscar para fazer a minha próxima ilustração, eu tava pensando nessa conversa que eu tive com a Jane, né, que é essa pessoa que me inspira tanto. Eu falei, acho que eu vou fazer uma ilustração meio que essa conversa me inspirou para fazer essa ilustração, né? Então fiz umas buscas ali no Pinterest, né, de pessoas com Black Power, né? Vocês até conseguem ver ali, de vez em quando aparece ali aquela imagem no canto superior direito, que é a imagem principal que eu usei, né, como referência, né, para fazer essa personagem. Então eu queria fazer uma personagem com Black Power, né? Primeiro que eu acho o nome muito maneiro, né? Black Power. É um cabelo que tem poder no nome, né, cara? Muito legal isso. E eu quis fazer uma personagem, né, imponente, né? Que ela fosse forte, né? E que ela parecesse que ela fosse... que ela não dependesse de ninguém, né? Então... eu fiz também pesquisei algumas coisas, tipo essa joia do pescoço, uma joia egípcia, né? Então eu tentei fazer uma espécie de deusa americana atual, né? Eu não tenho conhecimento, né, religioso para isso, né? Mas é uma cultura que eu gosto muito, né? Então eu decidi colocar um pouquinho disso, né? Como se fosse uma deusa africana atual, né? Então eu quis fazer essa personagem forte, imponente, que não dependesse de ninguém. E agora falando um pouco sobre a técnica, né? Como que eu fiz para fazer essa personagem, né? Primeiro eu sempre começo com um sketch, né? Depois eu vou para line art e eu fiz as cores base e eu comecei a fazer a pintura da personagem. Aí no caso eu tava fazendo uns detalhes ali do colar, né? E uma coisa que eu fiz que eu não tô acostumado a fazer foi o cabelo, né? Esse cabelo Black Power, né? Eu quis arriscar uns brushes diferentes ali e foi muito divertido fazer ele porque eu nunca tinha usado esses brushes e eu achei que foi muito legal arriscar. Eu achei que deu um resultado muito legal pro Black Power, que era uma coisa que eu queria destacar bastante, né? Não só deixá-la com uma figura imponente, né? Mas eu acho que o Black Power representa muita coisa, né? Então eu quis fazer um Black Power legal, tentei fazer o Black Power mais legal que eu consegui, então usei uns brushes diferentes ali, e eu acho que deu um resultado muito legal, né? E aí eu já estou quase finalizando, né? Tô colocando as luzes e sombra agora, né? Fazendo uma luz de contorno, colocando as luzes altas aí. Mas no geral é isso. Queria compartilhar essa minha história com vocês.
né, dessa pessoa que me inspira tanto, que é a Jane, né, e eu acho que tem muito para falar sobre esse assunto. Eu acho que 10 minutos ainda é pouco para falar sobre esse assunto, mas provavelmente eu talvez falarei um pouco mais sobre isso futuramente. Mas nesses 10 minutos foi o que eu consegui compartilhar, o pouco que eu consegui compartilhar, né, da minha experiência, a história por trás dessa ilustração, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui e vocês vão ficar com os detalhes da personagem. Até mais.